E aí, turma do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa aula de Química 4. Vamos dar continuidade à nossa sequência. Agora nós vamos iniciar o livro de número 3, beleza? Aula 9, livro 3. Na verdade, essa aula 9 é o final, o complemento do que nós estudamos na aula 8 do livro 2, que são as propriedades coligativas. Então, antes de começarmos com as características, aquilo que estudaremos da aula 9, vamos fazer um feedback então dessas propriedades e aí então a gente inicia o estudo da aula de número 9. Nós vamos estudar hoje sobre a osmose ou osmoscopia, ou também chamado de osmometria. Então, nós vamos verificar todas as características, tá? Vamos analisar todos os pormenores e inclusive vou passar várias dicas interessantes para vocês acerca da osmose, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa interessante, vamos lembrar que as propriedades coligativas, elas são propriedades relacionadas ao solvente, quando a ele nós adicionamos um soluto não volátil, ok? Então, as propriedades coligativas são 4. 3 delas nós estudamos na aula anterior, que foi a tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. Hoje nós vamos estudar a 4ª e última propriedade coligativa, chamada de osmose ou de osmometria. Tranquilo? Então vamos lá. Um outro ponto interessante que eu fiz questão de chamar a atenção de vocês é porque a gente chama de ponto triplo. No caso aqui, eu escolhi o solvente água para mostrar para vocês, ou revisar o que seria esse tal de ponto triplo. Olha que coisa curiosa. Você sabia que uma substância pode coexistir ao mesmo tempo nos 3 estados físicos da matéria? Pois é. Nesse caso aqui, nós usamos como exemplo a água. Olha só, gente. Se chegarmos a uma pressão característica e uma temperatura também, então, unindo essa pressão e essa temperatura, chegaremos a um ponto em que essa substância, no caso a água, ela coexistirá no sólido, líquido e gasoso, isso simultaneamente. Interessante, não é? Isso é chamado, portanto, de ponto triplo. Na verdade, aquele diagrama de fase que a gente estuda, ele é baseado aqui, ó. Por exemplo, a passagem do sólido para o líquido, que é a fusão, do líquido para o vapor, é a vaporização, do vapor para o sólido seria aqui uma sublimação, e aí então nós temos esses processos ou essas transformações que também são obtidas a partir desse tal de gráfico do ponto triplo, tranquilo? Então, apenas a nível de informação, para que vocês entendam, toda vez que se encontrarem uma questão com um gráfico semelhante a esse, não esqueça que nesse ponto central, ele é chamado de ponto triplo, que é o ponto no qual, a uma dada pressão e temperatura, uma substância pode coexistir nos 3 estados físicos da matéria, ok? Então vamos lá. Agora vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então a nossa aula de hoje fala sobre osmose. O que é osmose? Olha só. A osmose nada mais é do que a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, através de uma membrana. Essa membrana é seletiva, a gente chama, numa linguagem científica, de membrana semipermeável. Semipermeável porque ela escolhe aquilo que quer passar. Então, observe esse esquema aqui. Eu tenho uma solução diluída, eu tenho uma membrana semipermeável e eu tenho uma solução mais concentrada. Então, o que é a osmose? A osmose é isso. Quando o solvente da solução mais diluída consegue atravessar para a solução mais concentrada de forma espontânea através do que a gente chama de membrana semipermeável. E isso, portanto, é chamado de osmose. Osmose, passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado através de uma membrana semipermeável. Tranquilo? Olha só. Então, o que acontece? Eu posso ter também, ou o meu sistema, no caso da osmose, nós temos várias aplicações, tá? A osmose ela pode ser usada para desidratar, a osmose ela pode ser usada para
algumas situações diárias, nós podemos aplicar o conceito de osmose, como por exemplo, a adição do sal a alguns vegetais, como batatas, alguns legumes, em geral, quando eles estão em processo de cozimento. Para quê? Porque aí eu tenho algumas propriedades coligativas. Eu tenho aí, no caso, o aumento da temperatura de ebulição. Seria mais uma ideia de ebuliometria. Aumenta a temperatura de ebulição para que aquele material, ele então cozinhe mais rapidamente. Aí a ideia de adicionar. Agora, se eu pego um material e coloco um vegetal, ele in natura, eu adiciono algum soluto não volátil sobre ele, como sal ou açúcar. Algumas pessoas fazem isso, por exemplo, com beterraba. Corta divide a beterraba em algumas partes, pulverizam açúcar. Depois de um tempo vão perceber um líquido, ou seja, o líquido ele saiu obviamente do interior da beterraba, conseguiu a partir de osmose por desidratação passar para o meio externo. Então o que é isso? Nós temos um processo de osmose. Então várias outras situações dizem respeito à osmose. Agora, nós temos que levar em consideração também que existe no processo natural de osmose uma pressão mínima necessária para que o processo aconteça. Essa pressão mínima necessária a gente chama de pressão osmótica. E essa pressão osmótica ela pode ser influenciada. Então, se houver uma pressão mecânica, ou seja, uma pressão externa, de forma contrária, que incida sobre uma solução mais concentrada, nós podemos ter um processo chamado de osmose reversa. Nessa osmose reversa, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o solvente, ou seja, do meio mais concentrado agora, passando para o meio mais diluído, ok? Então, esse processo é chamado de osmose reversa, quando se aplica uma pressão externa, uma força mecânica, tá? Então, seria o processo exatamente contrário. Esse processo de osmose reversa é um dos processos utilizados para se fazer a dessalinização da água do mar. Pois é, vivemos num planeta conhecido como o planeta água por conter mais de 70% de água. No entanto, sabemos que a maior parte dessa água é de água salgada, ou água proveniente dos mares ou dos oceanos. Sendo assim, diante de uma alta quantidade de água, os cientistas observaram que poderíamos aproveitar esta água. De que forma? Submetendo este material a um processo de osmose reversa. Ou seja, eu pego uma amostra de água salgada, água do mar, submeto uma pressão externa, tá? Uma força mecânica, uma pressão externa. Essa pressão vai obrigar o meio mais concentrado a devolver agora solvente para o meio menos concentrado. Então seria um processo não espontâneo, um processo forçado, contrário, ok? Contrário ao natural. Mas é muito interessante e uma, inclusive, alternativa. Mas então, por que esse tipo de processo, essa técnica, não é muito difundida? Um dos fatores seria os elevados custos de operação e obtenção. Então, daí existem grandes projetos de fomento e incentivo ao uso de osmose reversa, mas, por enquanto, segundo algumas autoridades, há uma certa inviabilidade do ponto de vista econômico, tá? E pode-se dizer também político. Mas, no geral, há sim essa possibilidade de retirar-se a água, o sal da água, ou seja, aproveitar da água do mar, uma água que possa ser considerada posteriormente potável, a partir da dessalinização, usando para tanto a técnica de osmose reversa. Vamos lá. Essa pressão osmótica, nós podemos então chamá-la aqui de pio. E aí nós vemos as leis da osmometria. Primeira lei diz assim: a pressão osmótica, isso em temperatura constante, é diretamente proporcional à molaridade ou à concentração em mol por litro. Então, pressão osmótica diretamente proporcional à molaridade. Primeira lei. Segunda lei, nós podemos dizer que a pressão osmótica, isso quando a concentração está constante, a pressão osmótica π, ela é diretamente proporcional à temperatura. Matematicamente falando,
chegou-se à conclusão, isso do ponto de vista de experiências posteriores, chegou-se à conclusão de que, gente? De que a pressão osmótica poderia ser observada segundo essa relação aqui. Π, pressão osmótica, vezes volume, igual a nRT. Quem é o R? A constante geral dos gases. E aí, se a pressão foi em ATM, ela vai ser 0,082. Então, olha que coisa curiosa. Percebeu-se que a pressão osmótica seria coincidente à mesma equação, a equação de estado de um gás. πV igual a nRT. Ok? Agora, nós vamos ter para alguns sistemas que trabalhem com soluções de natureza iônica, a necessidade de obtermos a quantidade de partículas, ou também chamado de fator de Van Hoff, que é representado pela letra I. Então, a forma mais completa de se representar a expressão matemática para se medir a pressão osmótica seria πV igual a nRT vezes I, que é o fator de Van Hoff que nós estudaremos agora. O que seria esse fator de Van Hoff? O fator de Van Hoff pode ser calculado através da seguinte relação: 1 mais alfa vezes Q menos 1. Vamos conhecer. Quem é o I? Fator de Van Hoff. Quem é o alfa? O grau de ionização ou o grau de dissociação. Quem é o Q? É a quantidade total de íons. Por exemplo, NaCl, quando se separa eu tenho Na mais e Cl menos. Quantos íons? 2. Então, Q igual a 2. Ok? Então, olha só, coloquei um exemplo aqui para fixar melhor essa ideia do fator de Van Hoff. Esse exemplo foi a 10ª questão do exercício da aula 8 de casa, das propostas. E ele diz assim: segundo a conceituação de Arrhenius, o grau de ionização do ácido clorídrico em determinada concentração e temperatura é 90%, então é o alfa. O fator de Van Hoff para essa solução seria de quanto? Primeiro a gente vai separar esse sal, HCl, separando eu tenho H mais e Cl menos. Daí a gente conclui que o Q é igual a 2. Quem é o meu alfa? O grau de ionização? 90%, ou seja, 0,9. Então aplico a fórmula, I igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. Então o I vai ser 1 mais, quem é o alfa? 0,9. Vezes o Q, que é 2, tá? Porque eu tenho H mais Cl menos, então eu tenho Q igual a 2, menos o 1 da fórmula. Então, quanto vai ser o I? 1,9. Por isso que a alternativa correta foi letra C. Então, esse I foi determinado experimentalmente, também é chamado de fator de correção, ou mais precisamente como fator de Van Hoff. Beleza? Então, gente, vamos para as atividades de sala, ok? Primeira questão diz assim, olha que interessante. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para a obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo 2 compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles, coloca-se água salgada e no outro, recolhe-se a água potável. A aplicação da pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Olha que interessante. Para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem o quê? Gente, que questão interessantíssima, foi do Enem de 2017. Olha só, primeira coisa que nós precisamos compreender, ela está falando sobre o processo de osmose reversa. E aí, se eu tenho uma osmose reversa, significa dizer que o meu processo agora está existindo a aplicação de uma pressão, e essa pressão, que aqui ele chama de força mecânica ou pressão mecânica, vai obrigar o meio mais concentrado, ou seja, a água do mar, a devolver solvente para o meio menos concentrado. E a ideia é exatamente essa.
é dessalinizar através de uma pressão. Eu vou exercer uma pressão maior do que a pressão natural que ele tinha, ou a pressão mínima, considerada chamada de pressão osmótica. Então, ele quer saber o seguinte: para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem o quê? Vamos para as sugestões. Letra A, mesmo sentido e mesma intensidade? Não, porque aí não ia ter influência nenhuma. Se eu tivesse mesmo sentido e mesma intensidade, talvez eu nem teria o processo de osmose. Letra B, sentidos opostos e mesma intensidade? Também não dá. Por quê? Sentidos opostos, ok. Agora, mesma intensidade, então eu ia ter o processo natural de osmose, ou seja, o meio ia ficar, o solvente ia passar do meio mais diluído para o mais concentrado. Então não é esse o objetivo, é fazer exatamente o oposto. Letra C, sentidos opostos e maior intensidade na pressão osmótica. Seria isso daqui? Gente, sentidos opostos, beleza, mas a maior intensidade seria da pressão externa. Essa pressão externa, aqui eu destaquei no texto, ela é chamada de pressão mecânica. Vou repetir, a aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. Qual compartimento? Óbvio, do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então foi uma pegadinha. Cuidado. Letra D. Mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica, não seria o mesmo sentido. Letra E também não. A letra E nos diz sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. E aí, correto. Por quê? Sentidos opostos para que aconteça o processo de osmose. Maior intensidade da pressão mecânica, que é o necessário para que o processo de osmose reversa possa acontecer. Tranquilo? Então tá aí, primeira questão, alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima? Aqui nós temos uma questão mais técnica, e ela diz o seguinte: 100 mg de nitrato de cálcio foram dissolvidos em 50 centímetros cúbicos de água, ou seja, 50 ml. A temperatura de 50 graus Celsius. Assinale a alternativa correta, a qual traz a pressão para impedir a osmose. Qual seria a pressão que deveria ser exercida para que a osmose não acontecesse? E aí? Ele dá os dados da massa molar e dá o valor da constante. Aí olha só, gente. Vamos analisar então aqui a resolução, a sugestão de resposta. Primeiro nós vamos fazer a extração dos dados. Quais são os dados? O volume, 50 centímetros cúbicos, que seria o quê? Eu teria 50 ml, ou 0,05 litro, que seria 0,5 litro, ok? Um errinho aqui na hora da grafia. A massa seria de 100 gramas, ou 0,1 grama. O nitrato de cálcio é um composto iônico de forma CaNO3,2, de massa molar 164. A temperatura que ele deu é de 50 graus Celsius, então a mesma coisa que 323 Kelvin. Então, primeiro o que eu fiz? Eu determinei o número de mol. Dividi a massa em gramas, 0,1, pela massa molar, que é de 164. Então, eu obtive 0,61 vezes 10 a menos 3 mol. Segundo, eu calculei a molaridade. Que é a molaridade? Número de mol pelo volume. Número de mol, 0,61 vezes 10 a menos 3. O volume que for de 50 ml seria de 0,05 litro. Ó. Seria 0,05, ok? Então, 0,05. E aí nós teríamos uma molaridade de 1,22 vezes 10 a menos 2. Segundo, vamos verificar o nitrato de cálcio, vamos fazer a separação dele. Ao separar, eu tenho cálcio mais 2 nitrato. Qual o número de íons? 3, então Q igual a 3. Aí o que eu faço aqui, então? Eu vou calcular a pressão osmótica. Gente, quando se tratar de um composto iônico, em geral, o valor do Q será igual ao próprio valor do I, ou seja, eu vou considerar aqui, ó, o meu Q igual ao I, ou seja, o tal do fator de Van Hoff, ok? É como se o alfa fosse igual a 100%. Então aqui eu tenho o seguinte: se P igual a molaridade RT vezes I, substituindo molaridade 1,22 vezes 10 a menos 2, o R é a constante dos gases, 0,082,
temperatura 323 e o I seria 3. Nós chegamos, portanto, ao valor da pressão osmótica de 0,969 atm. Sendo assim, a resposta correta foi a letra D de dado. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Nos diz o seguinte, olha só. A lavoura arrozeira, na planície costeira da região sul do Brasil, comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução de produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é refletida, ou seja, com que a água é retida no solo. Aí ele diz assim, a presença de sais no solo, olha que interessante, faz com que seja dificultada a absorção da água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizado por quê? Aí está subtendido que como a concentração de sais no solo ela é elevada, obviamente vai haver uma desidratação daquela planta. E aí por isso que ele chama esse fenômeno de quê? De seca fisiológica. Daí ele quer uma resposta que melhor justifica esse processo. Portanto, vamos para as alternativas. A letra A nos diz o aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior do que a das células das raízes das plantas, impedindo assim que a água seja absorvida. E aí? E aí é óbvio que está correto. É exatamente esse o motivo pelo qual aquelas plantas elas têm uma deficiência, ou seja, uma seca, como ele chama de seca fisiológica, que a concentração salina está tão forte que ele impede o fluxo natural de água. Portanto, letra correta A. A letra B, o aumento da salinidade em que o solo atinge um nível muito baixo, não, deveria ser um nível maior. Então já paro por aí. Letra C, diminuição da salinidade que atinge o nível em que as plantas não têm força de sucção, fazendo com que a água não seja absorvida. Ele não fala nisso, ele fala de uma diminuição, mas não de uma seca total, então falso. Letra D, o aumento da salinidade que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, não tendo força de sucção para superá-la, também não é disso que trata o texto. Letra E, diminuição da salinidade que atinge o nível em que as plantas ficam tingidas aí e não têm a força de sucção para superá-las, também não. Então a ideia é muito simples, a ideia é que o solo está numa concentração mais elevada do que a planta, fazendo com que haja uma desidratação destas, ok? Então tá aí questão 3, letra A. E a quarta e última questão, para encerrarmos a nossa aula de hoje, diz assim, adicionando células animais, como glóbulos vermelhos em água pura, observa-se que elas incham até arrebentarem. Esse fenômeno é explicado por quê? Por que vocês acham que as células animais, quando estão em contato com a água, elas incham até que elas sejam arrebentadas? Seria devido ao processo de osmose, ou seja, a água ou solvente vai passar do meio menos concentrado para o mais concentrado de forma espontânea, naturalmente, chega a um ponto em que aquela célula vai estourar, tá bom? Então vamos lá, ele quer saber o seguinte, esse fenômeno é explicado pela letra A, seria a migração de íons cloreto, melhor, de íons de dentro da célula para água pura, a fim de igualar as temperaturas de ebulição da solução celular e da água pura? Obviamente, não. Letra B, passagem de moléculas de água para dentro da célula, a fim de aumentar a pressão da solução celular? Também não. Letra C, diminuição da temperatura de congelamento da água pura,
devido à adição de um soluto não volátil, não tem a ver com essa propriedade. Letra D, migração de íons da solução celular para a água pura, pois a temperatura de ebulição da solução é menor que a temperatura de ebulição da água pura. Também não, gente. Alternativa de K, aqui, ó, alternativa letra E. Seria a passagem das moléculas de água para dentro da célula devido à diferença de pressão osmótica no interior e no exterior da membrana celular. Ok? Então, gente, sendo assim, quarta questão, alternativa correta, letra E, nós estamos, então, encerrando a nossa aula. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. E aí, valeu!